boa noite para todos vocês. Hoje, dia 5 de agosto, dia de Nossa Senhora das Neves. Dia 5 de agosto, dia de Nossa Senhora das Neves. É uma das primeiras igrejas de Roma dedicada a Nossa Senhora. Hoje nós vamos continuar a nossa caminhada falando do livro do Êxodo. Hoje eu quero lembrar, dia 5 de agosto, dia da padroeira de Iguape, lá no sul, no grande santuário do Bom Jesus. Vamos continuar falando sobre o livro do Êxodo. Eu disse ontem que o povo de Israel, no sofrimento da escravidão, o povo de Israel clamou, gritou a Deus, ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, para que os libertasse daquele sofrimento, daquela vida de escravos. E Deus os ouviu. Tanto que, quando Deus aparece a Moisés no Monte Sinai, no Monte Horebe, Deus diz a Moisés: eu vi a opressão do meu povo no Egito. Eu ouvi, eu escutei os seus clamores. Eu vi o seu sofrimento. Por isso, eu desci para libertá-los. Isso está lá no capítulo 3 do livro do Êxodo. Portanto, o verdadeiro libertador da escravidão do Egito não foi Moisés, foi Deus. Moisés foi o instrumento de Deus para libertar. E então é interessante a gente continuar no livro do Êxodo. O livro do Êxodo é capítulo 5. Quando Deus mandou Moisés ao Egito, e Deus manda Moisés falar logo com o faraó, com o todo-poderoso rei do Egito. E o que Moisés diz ao faraó? Capítulo 5, versículo 1. Em seguida, Moisés e Arão apresentaram-se ao faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa partir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Moisés e Arão vão falar com o faraó para deixar o povo de Israel sair do Egito, deixar a escravidão. Porque o povo não sabia nem o que era festa, não sabia nem o que era alegria, não sabia nem o que era liberdade. Então, celebrar uma festa no deserto significa: vão conhecer a liberdade. E o que o faraó responde, o onipotente faraó? É interessante que as pessoas que se julgam muito altas, muito poderosas, elas olham de cima para baixo. O faraó diz a Moisés, no versículo 2, Êxodo 5, 2. Mas o faraó respondeu: e quem é Javé? Quem é o Senhor, para que eu lhe deva obedecer, deixando Israel partir? Não conheço o Senhor, nem deixarei Israel partir. Moisés e Arão disseram: o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Deixa-nos ir a 3 dias de caminho no deserto para oferecer sacrifícios a Javé nosso Deus. Do contrário, a peste e a espada
nos atingirão. Interessante a frase do faraó a Moisés: não conheço Javé, o Senhor, Deus dos escravos, e não vou obedecer. O faraó só conhecia os seus deuses, Amon-Ra, Ptah, conhecia Osíris, deusa Ísis, não conhecia o Deus dos hebreus, não conhecia. E então, aqui vem o sentido das pragas do Egito. Deus vai enviar 10 pragas. O que significam estas pragas? São sinais de Deus, para ele se tornar conhecido. O faraó não o conhece, então agora ele vai ser conhecido. Ele vai ser conhecido. São diversos sinais que Deus manda para o faraó, para os egípcios, para que eles saibam o poder de Deus, o poder do Deus dos escravos. Interessante, né? Os escravos tinham um Deus, e um Deus poderoso. Os egípcios achavam que os seus deuses e que o faraó era o Todo-Poderoso, mas Deus vai mostrar aos egípcios e ao faraó que realmente quem domina a natureza, quem tem o poder, é o Deus dos escravos, é o Deus dos oprimidos. O faraó vai conhecer quem é o Deus dos escravos através das pragas. Javé, Deus, tem mais poder que os deuses do Egito e mais poder do que o faraó. Nós vamos aqui pegar Êxodo capítulo 9, versículo de 1 a 7. É uma das pragas do Egito, diz assim: O Senhor disse a Moisés: apresenta-te ao faraó e fala-lhe. Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixa partir o meu povo para me prestar culto. Se te recusares a deixá-los partir, persistindo em detê-los, a mão do Senhor se fará sentir sobre os teus rebanhos que estão nos campos, sobre os cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas, como uma peste mortífera. Mas o Senhor, Deus, fará distinção entre os rebanhos de Israel e os rebanhos dos egípcios. Nada do que pertence aos israelitas morrerá. E Javé Deus fixou um prazo. Amanhã ele fará isto no país. De fato, o Senhor assim fez no dia seguinte. Pereceram todos os rebanhos dos egípcios, mas não morreu um só animal do rebanho dos israelitas. O faraó mandou informar-se, de fato nenhum animal dos israelitas tinha morrido. Mas o coração do faraó manteve-se endurecido e não deixou o povo partir. É interessante, meus queridos, interessante essa diferença. Se fosse uma peste normal, morreriam todos os animais, ficariam doentes todos os animais. Não, os animais dos egípcios pereceram, os animais de Israel não. Deus fez uma diferença entre o seu povo e o povo do Egito, exatamente para dizer ao faraó: quem tem o poder é o Deus dos escravos, não é
o Deus do Faraó. Também nós temos uma outra situação de praga no Egito. Capítulo 9, versículo 24 até o versículo 29. Diz aqui: caiu uma chuva de pedra acompanhada de raios e relâmpagos, tão forte como nunca houve no Egito em toda a sua história. O granizo castigou em todo o território do Egito tudo que estava nos campos, tanto pessoas como animais. Atingiu também toda a vegetação e destroçou todas as árvores do campo. Só na terra de Gesem, onde moravam os israelitas, não caiu granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: desta vez eu pequei. O Senhor Deus é que está com a razão. Eu e meu povo somos culpados. Suplicai ao Senhor. Basta destas terríveis trovoadas de granizo. Eu vos deixarei partir. Não ficareis aqui por mais tempo. Moisés disse: quando eu tiver saído da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, cessarão os trovões e deixará de chover pedras, para que saibas que ao Senhor pertence a terra. Essa frase é muito interessante, né? A terra não pertence ao faraó, nem pertence aos deuses do Egito, mas a terra pertence ao Senhor. É o Senhor que é dono da natureza. É o Senhor que pode. E meus queridos irmãos, com toda a nossa tecnologia de hoje, com toda a nossa cultura, com a nossa ciência, em termos de natureza, nós estamos como o faraó do Egito. Outro dia, escutando uma programação de televisão, num canal famoso, os comentaristas diziam assim: pois é, para nós só sobra a gente acender vela para São Pedro para mandar chuva. Olha, nós estamos pastando por falta de chuva, pastando. A situação não está boa, não. Quem não está economizando água está errado. Aqui em Votorantim nós não temos, graças a Deus, falta d'água. Mas já existem lugares onde a água já está escasseando. Aqui no estado de São Paulo. Os mananciais estão secando, chuva pouca e não há prognóstico de chuva logo. Então, não dá para estar desperdiçando água, não. Deus é o Senhor de toda a terra. Com toda a nossa tecnologia, com toda a nossa ciência, nós ainda não dominamos a natureza. Pelo contrário, a natureza nos domina, porque o ser humano sem água, sem umidade, o ser humano não é nada, não é nada. Ele perece também. E sem água, sem chuva, as plantas não crescem, ou se crescem, não produzem aquilo que deviam produzir. Por isso essa frase de Moisés ao faraó: para que saibas que ao Senhor pertence a terra. E é isso que nós falamos para vocês também hoje, para nós todos. Ao Senhor pertence a terra. E a nós compete não desperdiçar aquilo que Deus nos dá. Não desperdiçar. Depois ainda
no capítulo 12, versículo 29 e 33. Capítulo 12, 29 a 33. Era meia-noite quando o Senhor feriu todos os primogênitos no Egito, desde o primogênito do faraó, herdeiro do seu trono, até o primogênito do prisioneiro no cárcere, bem como todos os primogênitos dos animais. Naquela noite, o faraó levantou-se e com ele todos os ministros e todos os egípcios. E ouviu-se no Egito um grande clamor, pois não havia casa onde não houvesse um morto. O faraó chamou Moisés e Arão de noite e disse: Ide, saí do meio do meu povo, tanto vós como os israelitas. Ide sacrificar ao Senhor como dissestes. Levai convosco também as ovelhas e o gado, como pedistes. E ao partirdes, abençoai-me. Os egípcios pressionavam o povo, urgindo que saísse de sua terra, pois diziam: vamos morrer todos. A última praga do Egito, a última praga, a morte dos primogênitos. A praga mais sensível. O próprio faraó, que se considerava um Deus, que se considerava o Todo-Poderoso, ele não pôde fazer nada, nem para salvar o seu filho. O primeiro filho dele, que ia ser o herdeiro do trono. Também o filho do faraó morreu. Vocês vão dizer, mas por quê? Para que o faraó sentisse como era difícil perder um filho. O faraó tinha mandado que todo menino de Israel que nascesse, filho dos escravos, fosse morto, fosse jogado no Egito, fosse jogado no rio Nilo, ou então fosse assassinado pela parteira. Isso era a ordem do faraó. Agora ele sentiu na pele o que é perder um filho, o que é ser impotente para fazer alguma coisa. Nele, com todo o seu poder, com toda a sua grandeza, não pôde evitar que o seu filho mais velho, o seu filho primogênito, queria um dia sentar-se no trono e que era considerado um deus. O faraó não pôde evitar que o seu filho morresse, para que ele sentisse como é duro, é difícil perder um filho. Ele tinha mandado que Israel, os filhos dos israelitas, fossem assassinados. Agora ele vai sofrer a mesma pena. Meus queridos, nós estamos falando do sentido das pragas do Egito. São sinais de Deus para que o povo percebesse quem é Deus. Como diz lá no capítulo que nós já lemos, ao Senhor pertence a terra. Isso vale para nós hoje também. Se nós não cuidarmos deste planeta azul que brilha no espaço, nós estamos destruindo as obras de Deus. Se nós não cuidarmos da ecologia, como diz o Papa Francisco na última encíclica dele, se nós não cuidarmos daquilo que Deus nos deu, nós podemos ficar sem esse planeta azul. Nós iremos terminar mortos porque o planeta não nos sustenta. Vamos hoje, dia de Nossa Senhora das Neves, vamos dar uma bênção especial para todos os cristãos de Votorantim. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça neste dia, agora e para sempre. Uma boa noite para todos.